Começou, galera! Estamos ao vivo! Espírito Santo, aquece de novo o coração do teu povo que está à espera do Senhor. Aumenta o som aí! Oh, 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 oh. Vamos pedir o Espírito Santo. Ó luz das decisões, amor dos corações, venha conduzir nosso sentir, nosso pensar, vem nos libertar de todo mal. Espírito Santo, aquece de novo o coração do teu povo que está à espera do Senhor. De novo, Espírito Santo, aquece de novo o coração do teu povo que está à espera do Senhor. Senhoras e senhores, Ministério de Música Canção Nova. Ei! Ei, com teus 7 dons, força e poder, podes libertar cada um de nós, e as nações conhecerão a paz verdadeira. Ei, Espírito Santo, aquece de novo o coração do teu povo que está à espera do Senhor. Yeah, yeah. Espírito Santo, aquece de novo o coração do teu povo que está à espera do Senhor. Yeah, yeah. Oh, oh, boa noite, galera! Sejam muito bem-vindos. Esse é o PHN, programa Por Hoje Não Vou Mais Pecar. Seja muito bem-vindo. Essa noite, uma noite especial para nós. Durante toda a programação da TV Canção Nova, nós estamos vivendo as 7 jornadas de oração. 7 jornadas de oração, que é o seguinte, é um dia inteiro. A gente, toda a programação do Sistema Canção Nova voltado para a oração. Então, no final deste programa, nós vamos, além do testemunho, que olha, gente, o testemunho de hoje, legal, viu? Massa, edificante, você vai ver. Bom, enfim, mas no final do programa, além de tudo que nós vamos experimentar, desse testemunho que nós vamos ouvir, ainda tem no final desse bloco um momento de oração e ainda nós vamos encerrar essa 7 semanas do dia de hoje, né? Encerrar o dia de hoje de oração com adoração ao Santíssimo Sacramento. Então, meu irmão, minha irmã, não sei o que você estava planejando para essa noite, mas eu convido você a, pega um copinho de café, pega um lanchinho ali, deixa aí do ladinho do sofá, não sei onde você está, mas se prepara para passar 1h30 com a gente, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Sobre o testemunho de hoje, um jovem, certo? Cara assim, papo bom, gente boa, tava conversando com ele aqui no bastidor agora, nasceu da classe média, de repente começou a viver um momento de crise financeira e dentro da pobreza, Deus foi lá e encontrou o cara. Uau, uma história linda demais, viu?
Nós já vamos chamar esse cara, mas deixa eu dar uma boa noite aqui pro time que está aqui no palco do Rincão do Meu Senhor, aqui em Cachoeira Paulista, na Canção Nova, sede da comunidade Canção Nova. No meu lado esquerdo aqui, Ministério de Música Canção Nova, galera 100% algodão, sem poliéster nenhum, né? Galera, gente boa demais. A gente dá muita risada nos bastidores aqui, viu, gente? Os meus amigos câmeras aqui, a galera aqui, ó, pessoal, gente boa demais, tá certo? E no meu lado direito, a Karina aqui também. Ô, Karina, você tá boa? Tomou um cafezinho, tá beleza, né? Karina, gente boa demais, viu, gente? No dia que você vier na Canção Nova, você tem que conhecer a Karina aqui. E o meu padrão, boa noite, sua bênção. Boa noite, Peter, Deus abençoe. Boa noite, jovem PHN. É isso aí, o programa promete, né, padre? Promete, hoje tá recheado de coisas boas. O padrão, para você que acompanha o padre no Instagram do padre, né? Hoje o padre estava lá visitando a fazenda do Frei Hansa, a Fazenda da Esperança. Opa, Fazenda né? da Esperança. Estava preparando lá para o retiro de jovens lá. Legal. No retirão de jovens aí, vamos colocar os jovens lá. Estava preparando o cenário para o encontro de Deus com esses jovens. Que beleza, gente. Bom, ô padre, deixa eu aproveitar esse momento aqui e me unir à família a família Marcilli. Hoje, infelizmente, tivemos uma perda, né? O Ítalo Marcilli teve o seu pai assassinado e hoje nós nos unimos em oração por essa família, pelo seu Cláudio Marcilli, toda a família aí, estamos rezando, a família Canção Nova, unidos em oração. Somos cristãos, viu, gente? A gente precisa se unir em oração quando a gente sofre, quando a gente perde alguém. E nessa noite, de maneira especial, a gente vai estar rezando também por toda a família Marcilli. Ítalo, você já veio aqui algumas vezes, você sabe o carinho que muitos de nós aqui da Canção Nova temos por você. Então, meu irmão, Deus te abençoe, estamos juntos, estamos rezando por você também nessa noite aqui no PHN, viu? Bom, vamos continuando, né, padre? Vamos para frente. Vamos continuar. É isso aí, vamos rezar, viu, gente? Vamos rezar pelo nosso Brasil, vamos rezar pelos nossos jovens. Não é qualquer luta não, tá? Não é contra homens de carne e sangue que nós temos que lutar. Não é não, viu? Existe um combate espiritual ao nosso redor e a resposta a esse combate é a nossa santidade. Bom, deixa eu convidar o cara aqui, então. Veio lá do sul do país. Eu tenho certeza que vai ser uma conversa muito agradável, até porque ela já estava acontecendo antes do programa começar. Beleza? Galera, prepara o groove aí. Quero convidar aqui para bater um papo bem bacana e contar o seu testemunho para todos nós aqui, o Geberton Luiz Teixeira. Chega para cá, meu jovem! É um BG fino, né? O pessoal, Dá parabéns. vontade de compor uma música em cima, né? Você viu, padre? É um negócio, né, bem rebuscado. Parabéns aí, galera. Muito bom aí. Só elite. Né? Só elite ali. Irmão Geberton, bem-vindo, irmão. Que bom ter você com a gente aí. Manda um abraço pra galera lá da sua cidade. Com certeza deve estar te assistindo, né? A família toda. Muita gente. Hoje o Instagram bombou. Nunca bombou tanto como hoje. Né? E realmente tem gente de todo o estado, gente de outros lugares também assistindo. Felizes pela poder estar aqui participando. Beijo para todo mundo, abraço para todo mundo lá. Você veio de onde, Geberton? Qual que é a sua cidade? Onde você está morando hoje? Eu moro em Guaíba, que fica na Arquidiocese de Porto Alegre. Fica bem do ladinho de Porto Alegre ali. Leva o nome por causa daquele rio, que é um lago, na verdade, tem ali, né? Mas eu moro ali já há 34 anos. Já faz um tempinho. Um tempinho. Gente, é o seguinte, você pode acompanhar a gente pelo Instagram, tá? PHN_oficial. PHN_oficial. A Karine preparou uma foto bem bacana. No segundo bloco nós vamos estar postando. E você já sabe, o Instagram do PHN, no dia do programa, é a nossa caixinha de oração. Então, manda lá nos comentários o seu pedido de oração. E claro, acompanhe o testemunho, que pode ser que você se identifique com essa história. E aí, com certeza, Deus vai mexer o seu coração, mexer na sua história. Então, deixa Deus fazer nessa noite. Escuta e vamos rezar juntos, tá? A gente vai pegar tudo aquilo que a gente vai viver aqui no programa e vamos levar para diante de Jesus. E hoje ainda tem essa questão aí da adoração ao Santíssimo Sacramento e as 7 jornadas de oração. Então, fique esperto.
No segundo bloco a gente vai postar uma foto e você coloca lá nos comentários, tá ok? Geberton, vamos começar então nessa história, cara, que é incrível, incrível mesmo. É, primeiro pelo fato de você ter crescido numa família de classe média, né? O seu pai empresário, e depois o terceiro filho, o seu pai, a sua família resolve mudar para o campo, né? É, por que que o seu pai decidiu mudar do campo para a cidade? Qual que era o objetivo? Era um era algo voltado para o familiar? Era algo visando o financeiro, o econômico da família? Qual que foi a pegada, cara? Por que que vocês saíram da cidade para o campo? Então, o meu pai tem origem de interior. Ele é de origem já natural do interior, né? Uhum. Mas nós morávamos, nesse tempo, nós morávamos em São Leopoldo, que é região metropolitana, Grande Porto Alegre. E quando nasceu o meu irmão mais novo, meu pai disse para minha mãe assim, olha, quer saber, eu não vou criar esses guris, né? A gente chama de guri lá, né? Não vou Uhum. criar esses meninos na cidade. 3 homens não vai dar certo. Vou levar eles para o campo. E aí, Então, ele já estava preocupado com a educação de vocês. já. Isso, tu vê, 30 anos atrás, né? 30 e poucos anos atrás. Já tinham coisas acontecendo. Meu pai sempre foi muito preocupado com a educação dos filhos. Então, ele, através de um irmão dele que morava já numa chácara, ele descobriu esse lugar onde a gente mora e comprou lá e fomos morar para lá. Meu pai era empresário, tinha uma empresa de pavimentação, terraplanagem, tudo. Trabalhava direto com prefeituras. Até onde eu sei, das informações que eu tenho, era uma vida muito tranquila, sem nenhuma dificuldade, né? Carro, máquina, casa boa, tudo bem tranquilo. Fomos para o interior, o pai estava construindo a nossa casa, construiu toda a parte da garagem, onde ficava o salão de festa. Ele gostava de tudo grande, então era uma garagem para 4 carros, uma baita de uma sala de festa. E a casa tinha quase 200 metros quadrados quando veio o golpe lá do Collor, né, aquele confisco da poupança. E ele foi o primeiro baque que o meu pai levou na saúde, porque aí trancou tudo, perdeu todo o dinheiro e começou a declinar a nossa situação financeira. Aqui foi o começo, né? Mas ainda o pai estava trabalhando, então houve um declínio, mas tranquilo para nós até esse momento. Mas aí começou a piorar a situação de saúde dele, né? O que que aconteceu com seu pai, cara? Sim, aí o meu pai começou assim, um homem trabalhador, forte, né? No início de 91, do ano de 91, ele teve eu tenho essa imagem muito clara na minha mente, porque nós estávamos dentro de casa e eu me lembro que ele entrou assim, com uma camisa aberta até embaixo, assim, branco, pálido, se apoiou numa máquina, assim, minha mãe estava ali fazendo alguma coisa. E ela disse, o que que houve? E ele, tomar uma dor no peito, ele tinha tido um infarto ali. E esse foi o primeiro infarto, foi bem grave. Ele foi visitar um amigo, o amigo levou ele no médico, que não vou no médico, levou ele no médico, ele foi parar no INCOR em Porto Alegre. O médico disse, cara, teu coração tem uma falha grave, né? Pelo menos 30%, 40% do teu coração está comprometido, tu vai agora para o INCOR, porque isso aqui precisa ser avaliado com mais detalhe. Ele tinha que idade? O Você pai lembra? tinha 50 anos. Jovem, No caso, cara. ele estava com 49 Uhum. e ele ia fazer 50 no meio do ano. Ele Jovem. fez 50 em julho, né? Aí ele fez todos os testes do INCOR, todos os exames, pegou, levou para o médico examinou e disse, não, tá errado. Isso aqui tá errado, não tá certo. Porque deu que ele teve um problema, mas não foi nada grave. Uhum. Só que uma vez que estava com os exames em mãos e estava bons os exames, meu pai não voltou no médico. Então, início do ano ele teve um primeiro infarto e em novembro de 91 ele teve o derradeiro, que aí foi onde ele veio a falecer. E aí, com toda a família se, se reestruturou para uma vida no campo. Essa vida no campo estava muito, muito. O pilar dessa mudança era o seu pai, O pai. né? E aí você perde o principal pilar dessa mudança, o pilar da casa, O esteio da casa. o esteio da casa todo. E que impacto que isso teve para sua família, cara? Assim, emocional. Claro que teve um impacto, com certeza, também financeiro. Mas emocional mesmo. Você se recorda dessa perda? A sua família? Eu acho que eu sou o que mais se recorda, porque a morte do meu pai ela está envolvida numa circunstância um tanto quanto interessante. Meu pai, a família toda da minha mãe é de Santa Catarina. Meu avô estava no hospital, mal,
né? Mal, digo assim, os médicos avisaram, chama os familiares distantes porque não vai durar muitos dias. Avisaram minha mãe, avisaram todos os parentes, avisaram uma irmã que morava no Paraná. Meu pai disse, olha, eu não tenho como ir viajar para lá, porque a caminhonete não tá boa para viajar, mas pega esse dinheiro, leva, vai lá, ajuda a tua mãe, fica com os teus irmãos, a tua mãe vai precisar de ti nesse momento, e assim que nós pudermos, eu vou para lá também. Isso foi sexta, sábado, houve ali, primeira vez que eu ouvi meu pai e minha mãe discutir, no sentido assim, de voz alta. Minha mãe não queria ir sem ele e ele disse, tu vai porque a tua família precisa de ti. Eu fico com os meninos, que era eu e o meu irmão mais velho, ele tinha 13, eu tinha 9, e tu vai com o Josué, o mais novo, que tinha 5. E ela, contrariada, foi. Isso foi sábado. Ela chegou lá, ficou, terça de noite, ela recebeu a notícia que o meu pai tinha falecido. Então a sua mãe não estava com o seu pai nesse dia? Estava eu sozinho em casa. E aí o detalhe, né, digamos assim, é que era novembro, estava em épocas de prova na escola, minha mãe dizia assim, olha, ele está muito cansado, deixa ele dormir até mais tarde, porque meu pai era, né, tem que ter horário, disciplina e tal. Acho que eu sinto falta dele nesse ponto também um pouco, né? Mas aí o pai deixou dormindo, acordei, acho que era umas 8 horas da manhã, e botei meu quichute, vou jogar bola, saí, comecei a chamar meu pai, não achei, e fui procurar meu pai. Meu pai tinha o hábito de caçar orquídeas, uma mata que tem atrás da chácara. Ele colecionava orquídeas. Cara, eu procurei meu pai por 4 horas, até achar meu pai morto. E aí entra porque o peso maior da questão emocional está sobre mim. Porque foi eu que vivi todo esse tempo, né, de procurar o pai, achar o pai morto, buscar ajuda, ver a chegada do carro lá de IML, eles pegarem o corpo do pai, botar naquele carro que é chato para dedéu, né? Hoje a gente viu aquela cena triste do Ítalo rezando pelo pai, ao lado do corpo do pai dele. Eu me lembrei daquilo ali, óbvio, com uma distância de tempo bem grande, mas eu vivi aquilo ali, né? Quando achei meu pai, fui lá, sacudi o meu pai estava com grandes hematomas do infarto, que foi fulminante, segundo o médico. E viver tudo isso sozinho colocou sobre a minha psique um abalo muito grande, porque a minha mãe, eu só fui ver ela praticamente 12 horas depois, né? Ela chegou bem mais madrugada, 2 e pouca da manhã ela chegou. Meu irmão mais velho estava na aula, então eu vivi isso tudo sozinho. Só eu e Deus ali naquele momento. E desse impacto, como você disse, na psique, na sua psique, você percebe mudanças no seu comportamento já naquela fase assim, o pós, né? Você sentiu algumas mudanças, porque a gente falou das mudanças ali, o impacto da sua família. Agora, o impacto em você no pós. Nossa, eu era uma criança alegre, extrovertida, brincalhona, feliz, piadista. Eu era assim, embora com 9 anos, mas eu tinha essa dinâmica assim. A morte do pai, ela colocou como que quase um ponto final, eu vou dizer assim, nesse temperamento, nessa personalidade. Aí houve uma busca, mudança na personalidade. Uhum. Eu fiquei excessivamente introspectivo, eu desenvolvi depressão, tive síndrome do pânico, fobia social, né? Eu fugia das pessoas. Eu levei quase 1 mês para voltar para a aula, porque eu não conseguia me afastar da minha mãe, porque quando eu me afastava da minha mãe, 20 metros, que eu ia na chácara mesmo fazer alguma coisa, eu começava a suar e ter palpitação, que minha mãe vai morrer, minha mãe vai morrer, minha mãe vai morrer, eu tenho que estar com ela. E isso me levou, por exemplo, 1 mês depois na escola. A escola fica de casa a 7 quilômetros mais ou menos. Eu, na fila, na época você entrava em fila, eu na fila comecei a passar mal, suar, um tremor, minha mãe vai morrer, eu tenho que ir embora. E eu fui embora, 7 quilômetros para casa a pé, caminhando pela BR-116. Porque aquilo foi assim. Então, assim, alguns dizem que a mãe costuma dizer que eu meio que vegetava, porque ela me chamava assim. Eu tinha um hábito muito estranho. Meu pai estava começando a construir aquela casa que eu falei que ficou parado por causa do confisco. Tinha um pedaço de chapa, eu subia e ficava em cima da chapa deitado a tarde toda. A tarde toda, eu ficava no sol. Porque eu não tinha vontade de viver.
Eu tinha perdido porque pô, meu pai era o meu ídolo, meu pai era o meu amigão, assim, né? Eu amava o meu pai, ele brincava com a gente, tomar banho de açude com o pai era a nossa felicidade, assim. Ele era muito O presente. pai era muito presente, né? Não era de dar coisas, mas ele era muito presente. Ele estava com a gente, ele ensinava as coisas, ele brincava. E tanto é que a última lembrança que eu tenho do meu pai é um dia nós querendo ir tomar banho de açude e ele disse: "Hoje eu vou tomar banho com vocês". E nós, nossa, o pai vai tomar banho com a gente. Botamos calção, corremos para a água, pum, e o pai ficou sentado lá de fora, escorado assim num coqueiro, olhando a gente. Ele não entrou na água. Eu tenho essa lembrança do pai parado lá, olhando a gente. Ele ficou admirando vocês. Ficou admirando, ficou com a gente, brincava, falava uns negócios. Tá, gurizada, tô indo. Ele saiu, em seguida a gente saiu também. Então ele era muito presente. E a morte do meu pai foi como que tirou o meu chão. Porque eu não tinha mais essa referência, né? Então eu vivia um vazio. Era isso que eu sentia, por muito tempo eu senti isso. Um completo vazio. Aí vem a depressão, o desânimo, a síndrome do pânico. De noite, para mim, era um terror. Eu chorava muito de noite, na hora de dormir. A fobia social vem daí. Eu não queria mais conviver com as pessoas. Tanto é que eu ganhei o carinhoso apelido de bicho do mato, né? Porque, literalmente, quando as pessoas... Eu via um carro chegar na chácara, ou já tinham chegado, eu corria pro mato e subia na árvore e ficava lá até ver o carro embora, até ver as pessoas embora. E isso foi Super tempos jovem, depois. né? Nós estamos nesse tempo de pandemia e é sempre legal aqui, sabe, Geberton, que o padre sempre vem com uma palavra também pra gente, né, nos ajudando com a presença da igreja, né, aqui no programa. Ô padre, eu tenho uma história semelhante, porém um pouco mais cedo. Eu perdi meu pai de sangue. Eu tinha 2 anos e meio, 3 anos. E o meu pai, ele foi atropelado num acidente de moto. E ele foi, assim, arrastado por uma distância longa. Ele quebrou praticamente todos os ossos do corpo. E o caixãozão fechado, né? E eu me recordo, eu tenho um flash muito pequeno, né? Então eu tenho flashes do velório só na minha memória. Então, assim, é impactante você perder tão cedo uma pessoa como o pai, a mãe. Nós estamos na pandemia aí, eu fico imaginando quantos filhos não perderam os pais, né? É muito impactante essa perda do pai e de uma mãe. E aí é assim, padre, eu não sei se é bem uma orientação da igreja, mas o que faz, padre? O que seria talvez o melhor para uma criança? Explicar, tirar a criança de cena. É difícil determinar, né? Mas o que é o melhor a fazer para uma criança, para diminuir talvez os efeitos de uma perda como essa? Então, a morte é algo que todos nós sabemos que um dia vamos passar, um dia vamos perder um ente querido, vamos perder o nosso pai, a mãe, um avô. Eu tenho meu pai e minha mãe, mas eu já perdi meus avós. E também poderia testemunhar disso, do que eu vivi. Até eu vi da morte de hoje, né, do pai, vocês comentando, e eu estava pensando, digo, nossa, lembrando de meu avô, né, de meus avós. Eu digo, se eu soubesse, tinha passado mais tempo conversando com eles. Eu lembro que muitas vezes eu passava na casa, visitava meus avós, mas às vezes passava pouco tempo, né, jovem. E é uma coisa que nós devemos pensar, isso, passar mais tempo com os nossos, né, amar mais. Mas, Peter, falando disso que você falou, né, o que falar para uma criança, né, eu já tinha 9 anos, né, o certo é não negar o que aconteceu, mas falar, conversar com a criança, né? Eu já tenho 9 anos, né? O certo seria o quê? Eu não sei se ele se fechou, mas o certo seria falar sobre o pai, né? Falar sobre a situação. Deixar o sentimento da Isso, criança porque vir para assim, fora o também, luto, ele está ligado ao amor. Eu só vou sofrer um luto, sentir o luto de alguém e viver aquele momento se eu amei, né? E o luto está ali ligado ao amor, à saudade. Então é preciso lembrar, é preciso chamar um amigo, chamar um padre, um profissional, ou seja, um psicólogo, mas um padre, um amigo, um familiar, e conversar sobre aquilo. Lembrar dos fatos, lembrar das coisas boas, né?
Conversar, dizer, lembrar dos fatos bons do pai, ou da mãe que perdeu, ou do avô, da avó que perdeu. Porque se fecha naquilo ali, não fala sobre o luto, não fala sobre a pessoa, nega totalmente, vai criar uma revolta interior. E aí pode gerar muitas coisas que o Geberton falou aí, né, do que ele viveu de sentimentos, né, uma síndrome do pânico, uma ansiedade, uma tristeza, um fechamento. O que é preciso? Falar, chorar, né? Chora mesmo. O luto é para ser vivido. Claro, o luto não pode viver eternamente o luto daquela pessoa, mas o luto é para ser vivido. É preciso se permitir chorar, deitar no colo de alguém ali, né, de um amigo, de um familiar, e chorar mesmo. Porque é amor, é saudade. Agora, como eu disse, é preciso, depois que perde um ente querido, é lembrar que outros ficaram, né? Nós perdemos alguém, mas outros estão ali ao nosso redor. E nós sabemos que vamos perder os outros um dia. Então, para viver um bom luto futuro, é viver bem o hoje, amar, sabe? Amar aqueles que ficaram, amar o seu pai, a sua mãe, que você tem ainda, o seu avô, a sua avó. Porque quando vier a morte, vai ser muito mais fácil viver. Porque tem o remorso, né, Peter? Que é um sentimento muito ruim quando alguém perde alguém que diz: eu não amei suficiente, eu poderia ter feito mais. Então, agora, o hoje, é o que nós temos nas nossas mãos, né? Então, para viver uma realidade dessa futura melhor, é amar mais, ser mais presente, né, com as pessoas. Os antagonismos que a gente vive, né? Porque a vida tem que nos fazer pensar na morte. E por isso nós buscamos a santidade, buscamos Deus, viver bem. Porque na hora da nossa morte, irmão, quando chegar a morte, não tem mais o que fazer, né? Então, dentro da vida, enquanto vivos, pensemos na morte para viver bem. E a morte precisa nos fazer lembrar da vida, né? Da vida que continua, da vida que caminha, da vida que temos pela frente, né? Não só esse adendo maravilhoso do padre, a nossa produção também foi atrás de um apoio profissional também nessa área, né, do luto. Nós vamos ouvir agora uma psicóloga falando sobre essa questão da perda. Muito interessante. Acompanha aí. Vamos lá. Olá, eu sou a Rafaela Rodrigues, missionária da comunidade Canção Nova e também psicóloga. Eu venho falar brevemente com vocês sobre a depressão. A depressão é um termo utilizado principalmente dentro da psiquiatria, que vem da geografia que caracteriza essa depressão. Normalmente o terreno ele segue reto e sofre essa depressão. E algumas pessoas no seu dia a dia, por diversas situações, elas vivem esse quadro clínico da depressão, que é muito mais além do que uma tristeza, um mau humor por alguma situação cotidiana. É um espaço, né? Como se fosse um abismo que a pessoa se encontra e ela fica sem sentido, ela sente a sua energia vital sugada, como se nada mais tivesse prazer, ela não tivesse mais vontade de nada. Então, a pessoa que vive esse quadro depressivo, ela precisa reencontrar esse sentido. E para que esse sentido seja reencontrado, ela precisa fazer um acompanhamento médico, um acompanhamento ali no sentido das vitaminas do seu corpo, alguns com acompanhamento com medicamentos, mas também a terapia, um acompanhamento nutricional, um acompanhamento também na parte física, com exercícios físicos, para que a pessoa ela possa se reencontrar, para que ela possa de novo ter ali gosto de novo nas coisas que ela tem para fazer, para que ela possa retomar o sentido da sua vida. É preciso se reencontrar, mas para isso é preciso uma ação. Então, se uma pessoa se encontra em depressão, ela precisa agir, ela precisa buscar ajuda para ir além. Isso aí, nossa irmã de comunidade, obrigado, viu, querida? Muito importante um adendo como esse, porque uma perda abrupta como essa, ainda mais se tratando de uma criança, se tratando de um jovem, até mesmo de um adulto, né? A morte uma fatalidade nos pega assim desprevenidos, e aí a gente precisa entender a depressão que talvez vem após um luto mal vivido ou um impacto emocional muito grande, e aí vem a depressão. A gente precisa entender que de fato isso é uma doença, tá? Não é só uma tristeza. A depressão, repito as palavras da nossa psicóloga, a depressão não é só uma tristeza, tá? Então,
Vamos ver como é que Deus ainda foi alcançar esse menino de 9 anos de idade que perdeu o pai tão cedo. Ó, essa história continua e fica aí porque é linda a história como Deus encontrou o Geberton, beleza? Nós vamos para um intervalo rapidinho e o intervalo na Canção Nova também evangeliza, tá bom? Espero por você, daqui a pouquinho a gente volta. Vamos cantando? Essa música é linda demais, nós vamos rezar com ela no final, tá bom? Ouve aí, talvez você tenha perdido alguém, talvez essa música é pra você. Só se tem saudade do que é bom, se chorei de saudade, foi porque eu amei. Só se tem saudade do que é bom, se chorei de saudade não foi por fraqueza, foi porque eu amei. Só se tem saudade do que é bom, se chorei de saudade não foi por fraqueza, foi porque eu amei. E se eu amei, quem vai me condenar? E se eu chorei? Simbora! Música nova, hein, gente? Tá lá nas plataformas digitais. Música Dono de Mim, beleza? Vamos lá, vamos aprendendo aí. Faz muito tempo que eu não paro um pouco para pensar em tudo que eu vivi. Já nem me lembro quando entrei nesse jogo de brincar de ser feliz. Em meio a tantos desafios da vida, da verdadeira vida eu me afastei. Me olhei no espelho e falei pra mim mesmo: tô cansado de errar. Faz muito tempo que eu não paro um pouco para pensar em tudo que eu vivi. Já nem me lembro quando entrei nesse jogo de brincar de ser feliz. Oh, em meio a tantos desafios da vida, da verdadeira vida eu me afastei. Me olhei no espelho e falei pra mim mesmo: tô cansado de errar. Quero te abraçar de novo, quero procurar o que eu perdi. Vou te aceitar de novo como dono de mim. Quero te abraçar de novo, quero procurar o que eu perdi. Vou te aceitar de novo como dono de mim. Isso aí, minha gente! Música Dono de Mim, plataformas digitais no EP Meta Vertical, gravadora Canção Nova, tá bom? Pode ir lá, cada play que você dá na plataforma digital, você ajuda a Canção Nova a continuar trabalhando na evangelização com a música. Não só nas plataformas digitais, nós temos também, gente, o seguinte: um acervo maravilhoso no loja.cançãonova.com. loja.cançãonova.com. Vários produtos de evangelização que podem chegar aí na sua casa, beleza? Música Canção Nova, produtos Canção Nova, vestuário, livro. Ó, tem esse aqui, copo térmico, agora acertei na primeira, padrão. Copo térmico. Outros acho que tem garrafa térmica também, para um cafezinho bacana, enfim. Muita coisa boa. Só que deixa eu falar desse livro aqui, que é do nosso querido Geberton, cara. Olha, o Geberton está aqui hoje. Nós estamos entrevistando ele aqui no programa. Ele está contando o seu testemunho de vida. O título do livro: Se Deus Quer, Eu Posso. Da morte à construção do reino. Que título maravilhoso. Deixa eu pegar o livro aqui, ó, nas minhas mãos. Fala aqui do Geberton, pai de 3 filhos, fundador da comunidade católica Filhos da Cruz. E aqui o Geberton conta um pouquinho da vida dele também, a perda do pai e tudo mais. Um livro incrível,
tá? Aqui tem uma experiência, tá, gente? Uma experiência de vida. Vale a pena entrar em contato e adquirir esse livro aqui, que tem um título muito bacana, inclusive, eu fico imaginando o conteúdo. Então, ó, se Deus quer, eu posso, da morte à construção do reino. Geberton Teixeira. O Geberton vai falar pra gente como é que faz para adquirir o livro. O senhor gostou do título do livro, Padre? Título muito bom, hein, Demais, né? Parece título de filme, irmão. Quem sabe, né? A vida do Geberton é um filme, né? Porque, puxa vida, coisa maravilhosa, a intervenção de Deus também, todos os altos e baixos aí. Ô, Geberton, bom, não vamos deixar o povo esperando, não. Como é que faz para adquirir o livro? É só procurar as redes sociais da comunidade, tem a loja Filhos da Cruz, Comunidade Filhos da Cruz, pode procurar as minhas redes sociais também. Entra lá, chama, a gente conversa, as meninas atendem, é bem tranquilo. Ah, bacana. Ó, a produção é ligeira demais. Tá rolando aí o GC dos contatos. Isso aí. Né? Então, fica ligado aí. Você que se interessou por esse livro, talvez você esteja passando por algo semelhante, né? Uma perda e tudo mais. Vale a pena a gente entrar em contato com pessoas que tiveram essa experiência e venceram, deixaram Deus intervir, e hoje são pessoas que têm essa marca, né, na história, na vida, porque não dá para esquecer, mas hoje são pessoas que não são conduzidas por feridas, são pessoas conduzidas pela intervenção de Deus, que é diferente, né? Então, vale a pena aí o livro, muito bacana mesmo, de fato. Não vou dizer exatamente o quê, mas no dia que a menina estava fazendo a correção do texto, ela me mandou, botou um adendo no lado do texto e disse: estou há meia hora chorando. Eu estava indo tirar a minha vida. Bom, aí compro o livro e descobre o que está lá dentro. Legal. Foi um impacto. Fica aí, viu? Adquire o livro, de fato, uma experiência de vida, né? Uma história de vida ali contida. Antes de continuar aqui, tem a próxima pergunta, Geberton, mas deixa eu só dizer para você, agora lá no nosso Instagram, vou falar de novo, deixa eu chegar mais perto aqui, agora no nosso Instagram, PHN_oficial. Tem uma foto que a Karina postou agora nas nossas redes sociais, uma foto incrível. Estão aos pés da cruz ali uma carteira de trabalho, uma seringa e um remédio. É isso, né? Uma carteirinha de remédio. Você vai entender ao longo deste bloco agora o porquê dessa foto, tá? Mas vai lá nessa foto agora, certo? PHN_oficial, vai lá nessa foto agora e interage com a gente colocando o seu pedido de oração, porque no próximo bloco nós teremos oração, nós vamos rezar por você, pelas suas perdas, pelas suas lutas, pelas suas dificuldades. Nós vamos rezar por você, tá bom? E ainda nós teremos a adoração ao Santíssimo Sacramento, tá ok? Então, vai lá na foto agora, tem lá essa foto, tem a cruz, aos pés da cruz tem ali a carteira de trabalho, o remédio e a seringa, tá? Vai lá que você vai entender o porquê na continuidade da conversa aqui, tá ok? Bom, vamos lá, Geberton. Seu pai faleceu, você vira um pré-adolescente introspectivo, com medo das pessoas e tudo mais, com já inícios de traumas de maneira muito clara, já se manifestando em você. E como é que tudo isso, de uma certa forma, te revoltou, né? Porque aí veio o impacto emocional, veio a perda do seu pai, a mudança de patamar de financeiro que a sua família tinha. Como é que isso te revoltou? Então, eu não sei se necessariamente foi uma revolta, assim. Eu não sei se eu conseguiria classificar desse jeito, mas olha só, o padre falou bem a questão do luto antes, e eu me recordo que na capela mortuária o padrinho do meu irmão me chamou no canto, a mãe tinha chegado fazia pouco tempo, estava um desespero na capela. Eu saí, estava chorando na rua, ele veio, me abraçou e disse, era noite, assim, a capela é no alto do morro, olhando para a cidade. Ele disse: filho, a vida é que nem uma vela, que nem uma vela. A gente acende, ela ilumina, clareia, mas ela vai se gastando. E o teu pai fez muitas coisas boas, que nem o padre falou. Ele foi falando, só que a vela acabou. Agora acabou, né? Não vai voltar, mas ele vai para Deus e tudo mais. Aquilo ficou gravado em mim. Então eu sabia que o pai não ia voltar. Isso me doía um pouco.
Confesso que isso me deu um pouco. O que doía mais depois era ver a situação da minha mãe. Porque aí isso foi o que talvez a revolta entre aqui, esse desconforto, porque a minha mãe ela ficou assim, 3 filhos para criar. Meu pai era o esteio da casa, era o provedor, né? De repente, de onde é que vai vir a renda, o sustento, tudo para 3 meninos dentro de casa? Então ela tinha dias que teve uma vez, por exemplo, que a minha mãe estava escorada, sentada ao lado da mesa, escorada na mesa, com a mão assim, e chorava, mas chorava copiosamente. Eu tentando acalmar ela, não consegui. No desespero, eu fui chamar a vizinha para acalmar ela. Então, todas essas coisas foram pesando muito forte para mim. O que acontece? A minha mãe, nós passamos muita dificuldade, então, nos meses seguintes. Acabou a comida, os parentes deram uma sumida, as coisas acabaram dentro de casa. Chegamos ao ponto de, por exemplo, comer polenta uma semana inteira, né? Polenta, angu doce, angu salgado, polenta de tudo que era jeito, almoço e janta. A mãe deixava o pão só para o café da manhã. Deu uma melhoradinha, aí veio uma outra onda de miséria, vamos dizer assim, né? De falta de comer. Nós comemos pipoca semana inteira, acho que dava uns 10 dias de pipoca. A mãe não fazia, ela ia em mim, ela pedia para mim fazer. Eu acredito que por dor no coração de mãe, não ter o que oferecer para os filhos, então ela brincava, vamos comer pipoca. Eu ia lá fazer pipoca, sei fazer pipoca muito bem, não gosto de fazer. Como a gente diz, garrei um nojo de fazer, eu tenho trauma de fazer pipoca, embora goste de comer. E a terceira situação mais difícil foi quando nós comemos só aveia em flocos. Então foi um tempo de calamidade, sabe? Não ter as coisas dentro de casa. O caseiro da chácara vizinha, na época, lá 30 anos atrás, o sistema de açougue era um pouco diferente do que é hoje, ou bastante diferente, né? Só para eu me contextualizar, vocês continuaram morando no mesmo lugar. No mesmo lugar. No mesmo lugar. No mesmo lugar, na mesma chácara, né? Aí o caseiro da chácara vizinha, ele era evangélico, ele falou com o pessoal da igreja dele, ele conseguia, 2 chácaras ao lado, para o lado tinha um homem que tinha um açougue, então ele carneava lá, ele conseguia levar as cabeças de gado para nós, e eu tirava, descarnava toda a cabeça, era a carne que a gente tinha para comer. A carne da cabeça do boi. Carne da cabeça do boi. E era aquilo ali que a gente tinha para comer e tal, ficava mega faceiro quando chegava, porque a gente não tinha nada. Até que esse grupo de evangélicos vieram lá em casa e tal, ofereceram ajuda, souberam. A mãe aceitou e disse, olha, eu vou aceitar porque eu realmente preciso, mas no dia que eu não precisar, eu vou dizer para vocês e vou agradecer. E aí a minha mãe tinha ali, ela começou a desenvolver não, ela tinha uma fé, uma espiritualidade, mas não era praticante, né? Normal, né? Não era praticante. E aí, na morte do pai, ela fez um propósito de uma novena, indo à missa, 9 domingos, indo e voltando a pé, que dá 3 km para ir para voltar. Ela ofereceu essa novena, pedindo a Deus que Deus desse a graça dela achar uma maneira, então, de sustentar os filhos, mas também que a ordem da casa fosse restaurada, né? Que nós fôssemos restaurados. No processo dessa novena, nossa casa foi assaltada. Assaltaram a casa, depenaram, levaram tudo. As únicas coisas que a gente tinha, assim, ainda deram depenaram tudo. E é tão interessante que foi o único assalto a uma residência nos últimos 35 anos naquela região ali. Nunca mais teve outro assalto. Enfim, foi um raio que caiu. Deus permitiu, porque algo daquilo ele quis nos ensinar. Mas beleza. Aí a mãe foi e realmente começou aquela experiência da novena da mãe. Eu fiz 8 missas com ela, uma eu não consegui participar, mas aquele testemunho de fé, aquilo me chamou a atenção. Aquilo já começou a me mostrar que a mãe estava reagindo. E a minha mãe reagindo, para mim, estava mais confortável, porque eu desenvolvi uma sequela, vamos dizer assim, psíquica, um tanto interessante, que o padre até mencionou algo parecido. Eu amava o meu pai, eu perdi o meu pai, eu sofro porque perdi. Então, eu me tornei indiferente às pessoas. Porque se eu amar a ti como um amigo, um irmão, eu vou te perder. Eu vou sofrer de novo. Meu cérebro simplesmente criou um sistema, eu me fechava. E isso foi assim, eu realmente me tornei indiferente. Frio. Já tenho a facilidade porque eu sou do lado frio dos temperamentos, então ficou barbada para mim.
né? Eu não me envolvia mais com as pessoas. Então não houve necessariamente uma revolta, mas uma adaptação à situação, só que não da melhor forma. Sim. Eu fiquei com o lado sombrio da coisa, né? Me fechei, fiquei mais carrancudo, mais sério, mais debochado, mais ríspido, corri para os palavrões. Ali eu comecei a criar um sistema de defesa, porque tudo aquilo, a experiência da morte, aquelas coisas todas, a miséria, a fome, tudo aquilo me machucava. Agora, Geberton, só uma curiosidade. Quem estava ajudando a sua família era um pessoal evangélico. E sua mãe, pelo jeito, não foi para a igreja evangélica, porque aí ela começou a fazer a novena. Vocês pensaram nessa possibilidade de se tornarem evangélicos? Não, minha mãe nunca pensou nessa possibilidade. Isso é interessante. Eu tenho um carinho por eles, assim, né, pelos irmãos protestantes. Sim, claro. Mas não, minha mãe não pensou. Até aconteceu algo contrário, assim, né? Nessa busca, nesse retorno para a igreja, minha mãe descobriu lá algumas senhoras que rezavam o texto nas casas. Elas foram para nossa casa, de vez em quando iam lá, e nós começamos a rezar de noite o texto em família, a catena de Nossa Senhora e tal. Então, fortaleceu a espiritualidade católica, embora nós éramos alimentados fisicamente pelos irmãos evangélicos. Nossa, isso que deve ter durado interessante. quase um ano, o auxílio deles. Quase um ano. Que interessante. E aí, durante esse tempo de dificuldade, né? Quando que surgiu essa frase que, inclusive, você colocou no livro, né? Se Deus quer, eu posso. Quando que você começou porque você já começou a ver sua mãe reagindo, né? E isso começou a ser perceptível para você, né? Foi nessa fase que surgiu essa percepção de que Deus, se Deus quisesse, você iria conseguir sair da situação que você estava? Não. Ela é uma leitura, é um olhar para trás. Pós. É um olhar para trás, né? Porque nessa situação toda, meu irmão conseguiu um emprego via um primo, um emprego escondido de menor num supermercado para trabalhar de empacotador. Ele era alto, então ele passava por uma boa idade. E ele fazia o quê? Para nós podermos comprar, ele economizava vale transporte. Nós vendíamos o vale e a mãe pegava o dinheiro e ia no mercado. Então ele ia de ônibus cedo para o trabalho e voltava a pé, final da tarde, para casa. Nesse caminho, ele passou um dia por uma igreja que fica bem na BR e viu um grupo de senhoras lá no presbitério, estavam rezando, e elas estavam com aquela oração meio estranha, xalalacana, né? E ele ficou um tempo ali, disse que se sentiu muito bem, chegou em casa e disse: mãe, olha, tem um grupo de mulheres que se reúne na igreja tal dia e eu acho que a senhora vai fazer bem para a senhora vai gostar. A minha mãe foi, era um grupo de oração da Renovação Carismática, era só, eu costumo brincar que eram só as ovelhas do Senhor, né? Ovelhas. Só as ovelhas do Senhor que estavam lá. Eram 4, 5 senhoras, a minha mãe foi, e ali começou a mudança mais profunda da minha mãe, mais radical. Ainda tem um quê de saúde dela, que depois veio a ser o grande testemunho. Minha mãe tem um desgaste, eu não sei o nome certo, essa bolota que tem na ponta do fêmur, na cabeça do fêmur, onde faz o movimento com a bacia. A minha mãe teve uma doença que comeu toda a cartilagem e o osso roçava direto no osso. No inverno, por conta do frio, a musculatura encolhia, né? Retrai, normal. Minha mãe chegou em casa arrastando a perna. Simplesmente travou o osso com o osso, arrastando a perna, chorando no sofá, deitada assim. Estava chovendo, inverno muito frio, tipo essa chuva que está agora aqui. Ela pediu: esquenta uma bolsa de água quente, e eu botei a bolsa ali. A minha mãe chorava. Agora tu pega o contrário da morte do meu pai. Minha mãe chorando dizia assim: Senhor, eu te louvo por essa dor. Eu te ofereço pelos meus filhos. Cara, aquilo... Qual pessoa sã consciência faz esse tipo de coisa? Pensei, falei pro meu irmão: cara, a mãe não tá bem, cara. A mãe não tá bem. A mãe tá agradecendo a dor, louvando a dor. E aquele foi o estalo, porque eu quero descobrir que grupo é esse. Quero entender o que está acontecendo com a minha mãe. Daí vem a minha caminhada com a renovação, com a igreja, e vai desenrolar toda a minha história. Legal. Ó, essa mãe guerreira, ela gravou um VT também, pra gente conhecer melhor essa mãe que, puxa vida, né?
Tantas mães por aí, né? Meu Pai do céu. Mulheres honrosas, entregando suas vidas no silêncio dos seus lares, né? Santas mulheres. Um exemplo dessa mãe do Geberton aí que a gente vai conhecer. Vamos lá? Roda o VT aí, vamos conhecer essa mãe. Ai, eu assim, de início eu fiquei com muito medo de ter ficado sozinha com eles, porque até então a gente era junto, mas eu não trabalhava fora, né? Não trabalhava fora, não. Eu só ficava em casa. E aí eu fiquei com medo do sentido de eu não conseguir educá-los, né? Sozinha, sabe? Porque como eram meninos, a falta do pai, né? Numa casa é muito grande. É muito difícil para os meninos. Era isso que eu pensava, assim, né? Como é que eu ia educá-los, né? Ainda mais assim que ele tinha dito, um dia a gente conversando sobre educação de filhos e tudo. Aí ele dizia assim, deixa os meninos para mim que eu deixo eles comigo, né? Eles são homens e eu vou educá-los. Tu faz a tua parte que eu faço a minha de pai. Então aquilo ficou muito gravado para mim e fiquei muito segura. Então até então, quando aconteceu, eu como se eu tivesse perdido as asas, né? E deu muito medo assim, né? Não de passar necessidade, mas sim da educação mesmo, né? Que, na verdade, o mundo vinha ficando cada dia mais difícil, né? Tanto que a gente veio para um sítio, porque ele queria criar os filhos num sítio, medo da situação lá na cidade, né? Então, eu senti assim, né? E outra coisa também... do trabalho, assim, como é que eles iam estudar, trabalhar, porque é isso que um pai, né? No mundo, na época a gente era do mundo, né? Vivia lá no mundo totalmente, assim, que nem hoje os outros vivem. Nós tivemos essa graça de vir para cá, ficamos aqui, e aí eu me preocupava muito com os estudos e trabalho, assim, sabe? Como é que eu ia ajudá-los nesse início de vida deles, de decisão de vida, de educação, de estudo, de trabalho. Isso que eu pensava muito. Eu pensava muito e às vezes me deparava chorando, como é que ia ser. Aí eu comecei realmente a me apegar muito com Deus. Assim, me lembro que foi um apego assim, como é que eu vou dizer, uma busca incessante. Sempre fui católica, mas vivi um tempo de relaxamento. E aí depois assim me senti que eu tinha que buscar Deus, porque só Deus para me ajudar, né? Só Deus para me dar força, e foi o que aconteceu. Foi Deus que me deu força para ficar com eles e educá-los, enfim, até eles na sua adolescência começarem a trabalhar, né? Que o Gerson, o mais velho, logo em seguida começou a trabalhar também. Ele tinha apenas 13 anos, ia fazer 14, e começou a trabalhar como menor. Então foi assim que aconteceu, né? E ali começou, a partir de então, começou a melhorar. E eu comecei a me sentir mais segura, porque então em Deus comecei a me sentir mais segura. Que lindo testemunho. A Marlene é uma guerreira de fato. Pode fazer o fundo aí, Júlia? A Marlene expressa para nós, o Geberton, uma mulher assim que sofreu, sim, teve as dificuldades, sim, mas um coração muito feliz, né? Você vê o sorriso dela estampado ali, mesmo contando as coisas difíceis que ela passou. Cara, o que você diria, assim, Geberton, para uma pessoa que está passando por uma dificuldade hoje, talvez parecido com a sua, e que fica na cabeça hoje que a dificuldade que a pessoa está passando não vai passar nunca? O que você diria para uma pessoa dessa? Vai passar. Vai passar. Um dia no grupo de oração, a coordenadora chegou e disse assim para mim: Geberton, Deus mandou eu te dizer que Ele te ama. E eu disse assim: ah, legal. Ela disse: não, tu não entendeu. Eu debochei dela, né? E ela disse: não, tu não entendeu. Ele disse que te ama como um pai.
Tudo que eu desejava, tudo que eu queria, toda a saudade que eu tinha do meu pai, de dar um abraço, tudo naquele dia, naquele Ele Te Ama como um pai, se resolveu. Acabou ali. Achei as minhas respostas. São João Paulo II diz: o amor explicou tudo. No amor de Deus, há cura para tudo. Deus cura tudo. Nunca fui a psicólogo, nunca fui a psiquiatra, nunca fui a psicoterapeuta, e não digo que não seja bom, muito pelo contrário, mas eu corria para o sacrário. Eu matava a aula para ir adorar Jesus. Não aconselho que faça, mas eu fazia. Eu ia para lá porque era lá na presença do Senhor que eu me sentia amado. E me sentindo amado, cara, eu comecei a sair daquele abismo que a psicóloga falou antes no início, daquela depressão, daquele buraco. Eu comecei a ver luz. Claro, eu não sabia lidar com essa realidade externa, porque eu tinha me escondido muito tempo. Mas o Senhor me falou: eu vou te ensinar. Eu vou te ensinar a enfrentar os teus medos. Está aqui. Eu vou te ensinar a vencer os teus desafios. E tudo isso pautado numa única coisa: eu sou amado. Ponto. No fundo, nós queremos ser amados. Mendigamos amor. E Ele está ali, disposto a nos amar. Ele apenas quer o nosso sim. Então o que eu diria para quem está no fundo do abismo e talvez pense que não tem saída, tem saída. Deixe-se ser amado. Deixe-se ser alcançado pelo Senhor, por um Deus que nos amou ao extremo da cruz. Uma loucura sem explicação, que é a cruz. Coisa maravilhosa. Bom, deixa eu falar aqui. Chegaram alguns testemunhos aqui, Geberton, daquela foto que nós postamos no Instagram. Muitas pessoas participando. A Zezi Michels, alguma coisa desse tipo, ela diz assim, na foto que nós postamos, né? A carteira de trabalho: estou com a causa na justiça. A vela: preciso de muita luz do Espírito Santo. Acho que ela percebeu que tinha uma vela perto da foto, né? Apesar de ser uma seringa, mas enfim, né? Deus tem os seus meios aí. A vela: preciso do Espírito Santo. E o remédio: ela tem tomado remédio para depressão e está muito triste e abatida. Então a foto, de fato, mexendo com o coração de uma das pessoas que estão participando com a gente. A Gisélia: Senhor, abre as portas do emprego na minha vida. Coloco em oração pela saúde da minha mãe Maria da Penha, pela conversão e paz e união na minha família. A Gisélia aí falando, inclusive, essa questão aí dessa situação financeira, né? Que a gente acabou colocando a carteira de trabalho na foto, que talvez você esteja passando por uma situação financeira muito difícil. Então nós vamos rezar por você também. Enfim, muita gente. Deixa eu aqui mostrar aqui, pedir para alguém mostrar aqui a foto que está postada. No próximo bloco, minha gente, a gente vai voltar com um momento de adoração, e todos os comentários que estarão nesta foto aqui, que eu estou mostrando para você agora, todos os comentários que tiverem nesta foto aqui, nós vamos colocar ali aos pés de Jesus, na cruz que está aqui no palco. Você vai colocar lá no PHN_oficial, se aproveitando dessa história aqui do Geberton e tomando posse. Vou pedir licença do Geberton, mas pegando a frase que ele colocou no livro: mas se Deus quiser, Ele pode tirar você desse buraco que você se encontra. Se Ele quiser e Ele quer, Ele pode te tirar do buraco que você se encontra, tá bom? O sol vai se pondo, mais um dia vai chegando ao fim. A chama da esperança ainda queima no coração. A estrada é muito longa, mas a vida não acabou. Eu sei, meus olhos não enxergam a vitória, mas existe um Deus de amor que nos ensina a não perder a fé.
pois mesmo se a fé é pequena, milagres acontecerão.